O que o ato de colocar chaves dentro de um sapato pode nos ensinar sobre como prevenir falhas? Eu sou Humberto Rocha, gestor e especialista em qualidade e produtividade. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Leadership. Se ainda não é membro do nosso canal, faça sua inscrição. E se este conteúdo fizer sentido para você, deixe seu like, sua sugestão, seus comentários. Até já! Na semana passada, o Daniel Navarro, através de exemplos práticos e comparações com as nossas rotinas, nos ensinou sobre os gargalos produtivos e nos deu dicas importantes de como atacá-los. No vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês um conceito que, mesmo após 60 anos da sua criação, tem sido uma das ferramentas mais importantes para a eliminação do desperdício. Vamos falar do Pokayoke. Considerado um dos gênios da engenharia, Shigeo Shingo introduziu este conceito ao sistema Toyota de produção em 1960, quando ele era líder das linhas de produção da Toyota. Em suas rotinas diárias, andando pelo chão da fábrica, pelo Gemba, constantemente ele se deparava com falhas humanas que ao final do dia geravam enormidade de produtos defeituosos, gerando os desperdícios. Então, irritado com essa quantidade de falhas, ele começou a desenvolver algumas técnicas simples que no primeiro momento ele deu o nome de Baka-yoke, a prova de idiotas. Porém, verificando que essas técnicas simples estavam gerando resultados, e para não ofender as pessoas, ele alterou o nome para o que hoje nós conhecemos como Pokayoke, a prova de erros. O conceito do Pokayoke tem como finalidade, através de técnicas simples e na maioria das vezes de baixo custo, fazer com que os processos automatizados e principalmente aqueles que dependem da habilidade humana sejam capazes de identificar a falha e impedir a ocorrência de um defeito. De uma forma geral, podemos separá-los em dois tipos, o Pokayoke de controle e o Pokayoke de advertência. O Pokayoke de controle é aquele que é capaz de identificar a falha ou uma peça defeituosa e tomar uma ação automática e imediatamente sobre o sistema, parando o processo produtivo. E em alguns casos, separando a peça defeituosa. Temos como, por exemplo, processos produtivos controlados por câmeras e sensores, o fogão que é capaz de cortar o gás quando a chama se apaga, e as prensas que têm instalado as cortinas de luz. No momento que o operador invade a área produtiva, a área de prensagem, ela para automaticamente. Do outro lado, temos os Pokayokes de advertência. Ele também é capaz de identificar a falha ou a peça defeituosa, porém, neste caso, ele emite alertas sonoros ou visuais e depende da ação do homem ir lá e tomar uma ação sobre o sistema. Ele não é capaz de parar o sistema automaticamente. Como, por exemplo, temos os caixas eletrônicos. No momento que alguém esquece, ao final das operações do caixa eletrônico, se a pessoa esquecer o cartão no caixa, ele emite um alerta sonoro ou visual, alertando para que a pessoa precisa remover o seu cartão. O outro exemplo claro são os painéis de instrumento dos carros. Acusando quando precisa da manutenção do carro ou, por exemplo, da falta de combustível. Ou simplesmente a porta de uma geladeira que fica aberta por alguns segundos. Uma vez entendido o conceito do Pokayoke, o próximo passo é analisar o teu processo e buscar uma solução simples, boa, rápida e de baixo custo. Neste caso, existem ferramentas sistêmicas como, por exemplo, o FEMEA, que pode te ajudar nessa análise. Porém, antes de tomar a decisão pela escolha de qualquer um dos métodos, reflita sobre essas questões. O quão severo ou grave será para o usuário do teu produto ou serviço se uma falha não for identificada com antecedência? Se uma falha ocorrer, o seu cliente poderá ser ferido gravemente ou até mesmo morrer? Você terá perdas financeiras com multas por não atender uma legislação ou norma? Quantas vezes
este produto ou serviço chegou ao teu cliente com defeito. Se comparado com os seus concorrentes ou com a média de mercado, como está o indicador de qualidade do teu produto ou serviço? Somente com a habilidade humana é capaz de identificar a falha com antecedência? Assim, fazendo a combinação destas questões, você poderá tomar uma decisão mais assertiva e entender quais são os riscos envolvidos no teu processo se uma falha ocorrer. Por exemplo, uma falha num produto, serviço ou processo que envolva a segurança do seu cliente ou do seu colaborador, em que a habilidade humana não é capaz de identificar a falha com antecedência, mesmo que você não tenha evidências de que essa falha já tenha ocorrido, é mandatório, neste caso, que você implemente imediatamente um Poka-Yoke de controle. E para você que não está envolvido diretamente com processos de manufatura, veja como também pode implementar o conceito do Poka-Yoke na sua rotina. O fato de colocar protetores em tomadas, travas de segurança em gavetas, redes de proteção em janelas e sacadas, manter objetos e produtos perigosos fora do alcance das crianças, também é uma forma de implementar a metodologia do Poka-Yoke e assim evitar falhas graves. Veja esse exemplo. Uma vez, um gestor me apresentou um caso que eu sempre trago comigo toda vez que eu preciso desenvolver ou participar de uma reunião de Poka-Yoke. Em uma certa fábrica, um dos seus colaboradores constantemente estava esquecendo as chaves do seu armário pessoal em casa. Além de atrasar a entrada deste colaborador no seu posto de trabalho, ao final do mês ele estava gastando alguns reais para a compra de novos cadeados. Então, esse gestor foi ouvir e entender a rotina do seu colaborador. E fez a seguinte pergunta ao seu colaborador: quantas vezes você chegou à fábrica sem os seus sapatos de segurança? E lógico, a resposta foi nunca. Então, esse gestor sugeriu que o colaborador criasse uma rotina todos os dias à noite de colocar as chaves do seu armário dentro do seu sapato de segurança. E para ajudá-lo a lembrar, que ele criasse também um alerta no seu celular. Simples assim. Como resultado, nunca mais esse colaborador esqueceu as chaves do seu armário em casa. E este exemplo também foi compartilhado com os outros esquecidinhos. Talvez essa solução não seja tão trivial para o problema que você esteja enfrentando, mas eu garanto, o fato de você trazer o conceito da simplicidade do Poka-Yoke para o seu time, com certeza vai te ajudar a buscar soluções inéditas. E lembre-se, seja duro com o processo e leve no trato com as pessoas. Eu sou Humberto Rocha e você acabou de assistir a mais um vídeo do canal Leadership. Até o próximo vídeo.